Vamos orar? Aleluia, Jesus. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Não sei se você teve uma semana boa ou uma semana difícil. Não sei como foi o seu dia. Mas esse é um momento que o Senhor preparou para lançar sementes no nosso coração. E a gente precisa afofar essa terra para que a gente possa colhê-la de uma forma que ela dê muito fruto. Oh Pai, colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Oh Senhor, nós não queremos meramente cumprir uma agenda, Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, Deus. Queremos Te adorar, queremos Te louvar com as nossas vidas. E queremos ser ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Prepare o nosso coração, Senhor. Tira toda a ansiedade. Tira toda a inquietação. Tira tudo aquilo, Senhor, que possa tentar roubar ou sufocar a semente, Deus. Prepara as nossas mentes, Senhor, para compreender, Senhor, a Tua palavra. Ó Senhor, revela a Tua palavra para nós nessa noite, Senhor. Nós queremos, Pai, nós desejamos receber, Senhor, essa preciosidade que é, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que tesouro, que precioso que é, que privilégio podermos estar aqui, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso coração e da nossa mente nessa próxima horinha em que estivermos aqui, Senhor. Não permita que nada nos distraia. Não permita que nada roube, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, Pai. Atrai a nossa atenção, Senhor, que estejamos com os nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloco a minha vida diante da Tua presença, Senhor. Me ajuda, Pai. Tu conheces, Senhor, a minha limitação. Tu conheces, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada e tudo aquilo, Senhor, que pode atrapalhar. E eu clamo pela Tua misericórdia nesse momento, Senhor, para que o Senhor, Pai, possa falar com a Tua igreja, para que o Senhor possa ministrar, Senhor, as Tuas ovelhas, Senhor, de acordo com aquilo que está no Teu coração, Senhor, de acordo com aquilo que já estava determinado por Ti, Senhor, para que recebêssemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de graça. A abundante graça do Senhor. Alguém sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Graça é nós recebermos algo que nós não merecíamos. Né? Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá de graça, é graça. E misericórdia é nós não recebermos o castigo que nós deveríamos receber. Então, a nossa vida, ela precisa estar toda baseada, né, nessa graça. Precisamos tocar essa graça todos os dias. Receber do Senhor aquilo que nós não merecemos, mas Ele sabe que nós precisamos. E precisamos também que as Suas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas todas as manhãs, para que a gente não receba o castigo que nós merecemos. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa graça, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. A gente vai ler um pouquinho de 2 Coríntios. E eu queria contextualizar um pouquinho esse texto do apóstolo Paulo. Falar um pouquinho sobre a diferença entre as duas cartas. Ele escreve duas cartas ali para... Nós temos duas cartas para a igreja de Corinto. A primeira e a segunda. E a primeira carta é uma carta difícil, dura. Porque a igreja de Corinto estava com muitos problemas. Todos os problemas que vocês possam imaginar existiam naquela igreja. Então a primeira carta é uma carta cheia, né, relatando muitos problemas.
E o apóstolo Paulo está então confrontando esses irmãos, para que eles consertem as suas vidas. E aí Paulo escreve, como todo líder, pai espiritual, fica com o coração na mão, orando, clamando. A palavra diz que ele escreveu com muitas lágrimas. E então o seu discípulo Tito volta para ele e lhe traz boas notícias, informando que a igreja de Corinto estava indo bem e que muitos daqueles irmãos, a maioria deles, recebeu muito bem a repreensão, estavam se arrependendo, estavam voltando o seu coração para o Senhor, estavam ali fazendo valer a obra de Cristo na cruz. Então essa segunda carta, irmãos, o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos que haviam se arrependido como uma carta de encorajamento, uma carta de consolo. Ele queria encorajar, ele queria fortalecê-los, se colocar ao lado deles, para ajudá-los a chegar à maturidade. Repita comigo, maturidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, abra comigo em 2 Coríntios 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 8, a gente vai ler. Quem achou diz amém. Então diz assim, amados. Também está ali no telão, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Repitam comigo, consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, e a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Amém. Até aqui. Esse texto fala muito sobre essa consolação, né? Essa consolação no original é paraclesis, significa conforto, fortalecimento e encorajamento. Agora eu quero ler com você 2 Coríntios 11, aí mesmo esse mesmo livro, mas a gente vai lá para o capítulo 11. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. 2 Coríntios 11, 23. Do 23 ao 28. Paulo escreve essa carta encorajando e tudo mais, e também um pouco defendendo o seu ministério, porque alguns daqueles irmãos que não haviam se arrependido estavam colocando a validade do seu ministério em xeque. E ele então está aqui defendendo o seu ministério, e ele diz o seguinte, abrindo um pouco o seu coração, falando daquilo que ele havia passado. 11 do 23 ao 28. São ministros de Cristo?
falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Luta, né, irmãos? Pensa numa luta. Vida sossegada essa, hein? A gente acha que a gente tem problema, né? E aí você vai ler um apóstolo amado, consagrado, passando por tudo isso. Essa carta é uma carta bem especial, porque, com exceção da carta aos Filipenses, ela é uma carta que mais revela o apóstolo Paulo como homem mesmo, sabe? Como pessoa, revelando ali os sentimentos que havia no coração dele, as aflições, os problemas pelos quais ele estava passando. Porque, às vezes, as pessoas acham que, principalmente liderança, né? Já tem tudo resolvido. Tá tudo bem, já superou muita coisa, agora está sossegado. Mas não é, né? As aflições acometem a qualquer um. Nasceu, você está sujeito a passar por muitas situações. E assim era também com esses grandes homens de Deus. Então, nessa carta, o apóstolo está realmente rasgando o coração e falando a respeito das suas experiências pessoais. E é interessante porque a gente descobre que, mesmo lendo sobre os seus aparentemente fracassos, né? Talvez algumas pessoas olhassem isso como fracasso, as suas dores, os seus sofrimentos. E quando você vai estudar com carinho essa palavra, você não vê Paulo, você vê Cristo. Você vê o Senhor em todos os momentos, livrando, dando graça, acompanhando, estando junto, não abandonando. Você vê Cristo na vida dele. E você vê também que, apesar de tanto sofrimento, você vê também uma grande consolação. O Espírito Santo é o nosso consolador. E ele cumpre muito bem o seu papel. Amém? Então, quando você estuda essa carta, você vê quantas vezes essa palavra consolação, obrigada, ela é mencionada. Porque junto com as aflições, vinha a consolação do Senhor. E isso é tremendo, amados. Isso é tremendo. Saber que o Senhor não nos abandona nesses momentos difíceis. E você vê assim, por mais que tinha várias situações que aconteceram com Paulo, havia um problema que persistia, que não ia embora, que estava difícil de lidar. E aí eu quero que vocês abram comigo um capítulo aí para frente, 2 Coríntios 12, nós vamos ler do 7 ao 10. Todo mundo achou? Diz assim:
para quê? Né? Começa assim, e para quê? Para quê indica finalidade, propósito. Então, com o propósito de, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, que Paulo antes está contando ali, sobre algumas incríveis revelações de um homem que foi elevado até o terceiro céu. Ele não fala que foi ele, mas depois a gente deduz, está na cara, que foi ele mesmo, mas ele não queria se gloriar. Então ele fala, me glorio num homem que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis e tal. Então ele está falando disso, né? Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Repete para a pessoa que está do teu lado. A graça do Senhor te basta. Então o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem quer o poder do Senhor aí? Você viu como é que se enche, né? Como é que se aperfeiçoa esse poder? É na fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, amados? Quando estou fraco, então sou forte. Porque então o poder do Senhor pode aparecer. Então, ele fez desse problema um canal para que ele recebesse ainda mais poder de Cristo. Mas não deveria ser fácil, né? Se 3 vezes ele pediu ao Senhor, é porque não era fácil, não devia ser alguma coisa fácil de lidar. Não se sabe o que é. Alguns pensam ser uma coisa, mas não está claro. Tudo que vai além da palavra ali é especulação, né? Então não tem como a gente saber qual era essa situação difícil que o apóstolo Paulo enfrentava. Mas agora vamos trazer um pouquinho para nós aqui. Quantos concordam que às vezes a vida pode ser bem difícil? Não? Tá molezinha para todo mundo aqui? Que bênção! Glória a Deus, glória a Deus. Então vocês vêm orar por mim aqui. Ai, ai. A vida às vezes pode ser bem dura, não é? Às vezes está tudo bem e de repente uma notícia de uma enfermidade. Como nos abala, né? Pode ser em nós mesmos, ou às vezes alguma pessoa da nossa família que descobre uma enfermidade mais séria. Parece que a gente perde o chão. A gente não sabe como vai lidar com aquilo. Você fica assim, meu Deus, né? Eu não tinha previsto, não estava na minha agenda. Eu tinha feito meus planos, ia fazer isso, fazer aquilo. Nós faríamos aquilo outro, compraríamos isso, venderíamos aquilo, iríamos mudar. De repente, acontece alguma coisa que muda todos os planos. Às vezes, com uma enfermidade, vêm os problemas financeiros. E aí você não sabe o que fazer. Às vezes, é uma dificuldade financeira que se estende, sabe? Por tempo, porque você passar por um momento, uma fase difícil é uma coisa, né? Mas às vezes é uma notícia inesperada, uma demissão que desabala, abala ali um pouquinho a família, e aquilo começa a cansar,
né? Você ora, você pede ajuda para o Senhor, avisa todos os irmãos, gente, estou precisando de emprego, aconteceu isso, aquilo e tal. E às vezes a demora nos cansa, né? Nos enfraquece. Provérbios diz que a esperança tardia enfraquece o coração. Às vezes é um relacionamento que não anda bem, um casamento, ou talvez você foi pego de surpresa no rompimento de um relacionamento, uma amizade, um divórcio. Você não tinha previsto e de repente muda tudo. Talvez uma perda na família. Ou mesmo uma rotina de trabalho muito árdua pode nos enfraquecer. É ainda mais difícil quando o problema persiste, né, por muito tempo. E é engraçado que o mundo não para você resolver o teu problema, né? Não congela e diz, tá acontecendo, então você vai, resolve. Não. Mesmo passando o que você está passando, você tem que ir trabalhar, você tem que dar atenção para a tua família, você tem que cumprir a tua agenda, comparecer aos compromissos com os quais você se comprometeu, na medida do possível colocar um sorriso no rosto, talvez esconder um pouquinho desse sofrimento das crianças, do cônjuge. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Quem diz, entregue a sua vida para Jesus, e vai ser uma bênção. Deus vai prosperar todos os teus caminhos. Tudo vai se resolver. Não está falando a verdade. Muda. É só uma questão de vida ou morte. Muda tudo. Nós ganhamos a vida eterna. Mas nós ainda estamos nesse mundo. Nós ainda estamos nessa carne, nesse osso. Nós ainda temos um coração que sente, que sangra. Nós ainda temos que trabalhar para ganhar o nosso pão. E ainda é muito difícil educar os filhos contra essas ideologias que têm surgido e contra o inimigo que jaz nesse mundo, esse mundo que jaz no inimigo, jaz no maligno. É difícil. Não é todo dia que você acorda com coragem e fé para matar um Golias. Tem dias que você, né, podia enfrentar qualquer coisa. O Senhor te dá uma porção assim de graça, de ânimo, de fé. E você levanta e você ora e você declara. E é tão gostoso quando nós nos sentimos assim, não é? Como é bom, como é bênção. Mas tem dias que a gente quer fazer como Elias. Se tocar numa caverna e dizer, não estou para ninguém. Não queria ver ninguém. Não queria ir em casa hoje. Não queria ver ninguém. Hoje eu não estou legal. Só eu me sinto assim às vezes. Hein? Às vezes a gente vai para em casa se sentindo seco, sabe? Às vezes eu digo, Senhor, estou me sentindo tão seca hoje. Eu preciso que o Senhor derrame. Eu preciso que o Senhor me abasteça. Eu preciso tocar a tua graça hoje. Porque hoje o dia foi muito difícil. Eu não sabia muito o que eu ia falar essa semana. Eu só sabia que o Senhor tinha colocado no meu coração para compartilhar um pouquinho sobre as minhas experiências particulares. O ano de 2016 foi o ano mais difícil que Eduardo e eu tivemos nas nossas vidas. 2015 já terminou de bem difícil, com uma tia minha sendo internada numa clínica psiquiátrica. Então nós começamos o ano com o coração muito preocupado, aflito, sem saber o que aconteceria com ela. Minha avó chorando muito.
E aí, o dia que decidimos, liberaram para visitá-la na clínica, eu fui junto. Isso era a primeira semana de janeiro de 2016. Quando nós estacionamos na frente da clínica, e lembro até hoje, estava meu pai, minha mãe, eu, minha avó, e a gente estava conversando. Por favor, vamos nos acalmar. Não vamos chorar na frente da tia, porque eu não quero que ela fique mais nervosa e aflita por estar lá dentro. Então toca o telefone do meu pai. A minha avó paterna havia falecido. E como você faz para entrar na clínica e não chorar, né? Nesse meio tempo, meu cunhado, o irmão do Ricardo, o irmão do Edu, o Ricardo, vinha lutando contra um câncer. E ele estava bem mal, bem debilitado. Foi passar um tempo lá em casa, para a gente dar uma mão. E não é fácil acompanhar uma pessoa assim que você ama tanto, tão próxima, e vê-la sofrer tanto, com tanta dor, quando morfina não faz mais efeito, quando não consegue dormir. E nós acompanhamos ali esse processo, coração na mão. Aí a minha tia, Deus abençoou, encurtaram o tempo que ela ficaria na clínica, graças a Deus ela saiu. Mas aí logo em seguida, um familiar nosso foi preso. E o nosso coração na mão. Lá em São Paulo, família sem condições de ir para lá visitá-lo. Reúne todo mundo, faz vaquinha para pagar advogado, para ajudar nas despesas de viagem, para levar roupa, para levar isso, para levar aquilo. Uma aflição, porque alguns dias ele ficou desaparecido, não sabíamos se estava morto, se estava vivo. Uma agonia, e clamando, orando de madrugada: Senhor, tem misericórdia, onde ele estiver, guarda a vida dele, Pai, tem misericórdia pelo que ele fez, que ele tenha a oportunidade de se reconciliar com o Senhor e tal. E queridos, o Senhor não nos abandona na batalha. Nós tivemos tantos testemunhos, o tempo em que ele esteve naquela prisão, sabe, de vir guardas fazerem arrastões, assim, às vezes eles fazem uma limpa, né, para ver se alguém está com alguma coisa que não deveria ter ali na prisão. Aí eles pegam tudo dos presos e só a sacolinha dele, do nosso familiar, ficou lá sem mexer. Aí outra semana alguém ia visitar e tinha outro testemunho. Aconteceu tal e coisa, e machucaram um ou outro, mas só eu não apanhei. E nós glorificávamos ao Senhor, porque sabíamos que Ele estava com ele lá dentro. E outra semana ia visitar. O que você tem feito? Estou como diácono de umas reuniões de estudo bíblico. Lá se converte e começa a escrever cartas dizendo: eu sei porque o Senhor me colocou aqui. Foi para voltar aos seus caminhos. Então nós vimos a mão do Senhor. E um tempo depois, então, ele sai. E infelizmente o Ricardo vem a falecer. Foi um baque, um sofrimento muito grande. Não desejo que ninguém veja alguém que ama tanto sofrer assim nos seus últimos dias. É muito difícil, é muito difícil. Mas aí, no meio de tudo isso, uma boa notícia. Estávamos há 8 anos tentando engravidar e finalmente nós conseguimos, pela primeira vez. E a gente pensou: uau, depois de um ano tão punk, nós vamos encerrar com uma grande vitória. E aí, um mês depois, nós perdemos. Perdemos o bebê e perdemos o chão. Pensamos: para quê?
Não precisava nem ter engravidado, né? Por que, Senhor? Para que tanto sofrimento? E aí, para encerrar o ano, em dezembro, um tio muito querido meu falece e é enterrado no dia do meu aniversário. E assim nós terminamos o ano de 2016. Então, eu estava em pedaços. Eu não conseguia nem vir à igreja. Eu estava tão ferida, eu estava sofrendo tanto, que eu não conseguia vir. Eu não conseguia sorrir. Eu não conseguia ver ninguém. Eu estava com vergonha de mim. Eu não queria mostrar a minha fraqueza. Eu não queria que as pessoas vissem o quanto tudo isso tinha me abalado. Porque eu sempre preguei que o Senhor nos dá força, que o Senhor nos ajuda a atravessar todas as dificuldades, que o Senhor nos faz mais que vencedores. E tudo isso é verdade. Mas naquele momento eu não conseguia viver isso. Quando você passa por uma situação assim, você começa a pensar, tua cabeça não para. Você fica tentando descobrir o motivo, a razão de tudo isso. Porque você quer encontrar uma solução, né? Então, teu pensamento, ele fica totalmente acelerado. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, por que passamos por tudo isso? Será que é pecado? Aí você dá uma de detetive, você investiga tudo na tua vida, você começa a pensar em tudo. E tudo que você vai identificando que não é legal, você já vai colocando aos pés do Senhor, você vai consertando, você vai pedindo perdão, e você fica, não, mas tudo bem, isso não estava legal, mas também não era para causar isso, né? Não, e você fica, né? E nem sempre, queridos, o nosso sofrimento é resultado de pecado. Muitas vezes, sim, estamos colhendo aquilo que nós plantamos, estamos colhendo as consequências das nossas más escolhas, mas nem sempre, sabe? Nem sempre. Em João 9, de 1 a 3, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então nem sempre é pecado. E aí você fica pensando, talvez seja maldição hereditária. E aí você vai analisando o que os teus irmãos já fizeram, você vai pedindo perdão, o que teus pais fizeram, vai pedindo perdão. Teus tios, fui citando o nome de cada primo, os tios maternos, tios paternos, os avós, os bisavós, vai fazendo aquele mapeamento espiritual, que não faz mal, é bom até. Você vai pensando em tudo, e colocando diante do Senhor. Mas ainda não muda nada. E estava estudando essa semana ali, Lucas, e achei interessante porque no começo está falando sobre o nascimento do João Batista, né? De João Batista. E os pais dele eram Zacarias, sacerdote, e Isabel. E é engraçado porque a palavra começa dizendo que Zacarias, ele era da ordem de Abias. E que Isabel era das filhas de Arão. Então os dois ali de linhagem sacerdotal, então o problema deles, eles eram estéreis também, não tinham filhos. O problema deles não era maldição hereditária. O problema deles também não era pecado, porque a palavra diz que eles eram justos diante do Senhor. Mas o Senhor tinha um propósito. Amém? Então várias coisas vão acontecendo e vai nos tirando a paz, a gente vai tentando resolver na força do nosso braço, com o nosso entendimento.
E até que às vezes tem algum momento que você cansa, né? Você cansa de lutar, de persistir, de perseverar, ou de ficar pensando tanto naquele problema, e você coloca aquilo um pouquinho de lado, sabe? Você diz, quer saber? Eu vou me dar um tempo. Aí você deixa esse probleminha um pouquinho de lado, você pensa, vou ficar sem pensar nisso aí por um tempo, para eu dar uma recuperada. Mas tem coisas na nossa rotina que acontecem que de vez em quando nos lembra. Tem aquele problema lá ainda, né? Aquilo lá ainda não se resolveu. Então, às vezes é difícil. Eu recebia uma enxurrada de convites para chá de bebê. E já quero pedir perdão de púlpito aqui. Muitos deles eu não fui. Porque para mim era difícil. Então eu me dei o direito de não sofrer. Às vezes, você que está passando por um período de dificuldade financeira longa, né? Você pensa, não vou pensar um pouco nisso, vou levando a minha vida. Mas às vezes chega um aniversário de casamento, né? Você pensa, eu vou comprar um presente bem legal para minha esposa. Aí você lembra que você não pode. Às vezes é o aniversário de um filho. Às vezes umas férias tão merecidas que você também não pode tirar e aquilo vai cansando, sabe? Vai te desgastando. É aquele evento que você gostaria de ir, mas a enfermidade não está permitindo. Ou às vezes simplesmente o preenchimento de uma ficha que pergunta ali, Estado Civil. E você lembra de alguma coisa que te entristece. Às vezes é o despertador na segunda-feira, te lembrando daquele trabalho para o qual você não gostaria de ir. Em meio a tudo isso, amados, em nossa humanidade, nós podemos sentir muitas coisas. E eu estou falando isso para vocês, porque eu quero dizer para vocês que isso tudo é normal. Amém? Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos humanos. Então, às vezes você pode sentir insegurança quanto ao teu futuro. Às vezes você pode pensar assim, eu tomei uma decisão tão errada na minha vida, eu acho que eu acabei com os planos do Senhor para mim. E você começa a ficar inseguro quanto ao seu futuro. Eu me peguei pensando nisso, Senhor, se o Senhor não nos der filhos, como vai ser a nossa velhice? Quem um dia cuidará de nós? Chorei ali diante do Senhor e o Senhor me falou, eu cuidarei. Amém. O Senhor falou, não confia em poupança, nem em previdência, não que sejam ruins, mas Ele disse, a tua confiança tem que estar em mim. Uma vez você me deu a tua vida, ela ainda está nas minhas mãos. Talvez você sinta tristeza, uma tristeza tão profunda, que haja dias que você não consegue sorrir. Tá tudo bem. Talvez você sinta medo. Paulo temeu pela sua vida. Tem um versículo que diz que ele não achava que não havia esperança para a sua vida. Mas ele passou por isso também. Talvez você sinta vergonha. Eu senti vergonha muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Vergonha por ter passado o que você passou, talvez por estar passando o que você tem passado. Talvez você sinta raiva, indignação, inveja. Tudo isso, queridos, o Senhor vai tratando no nosso coração. E aí a gente começa a se cobrar por causa da ingratidão, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, eu choro diante do Senhor, reclamo porque me falta isso, aquilo, ou não tenho aquilo que eu gostaria de ter. Mas eu sei que há pessoas que passam por situações muito piores do que a minha. Senhor, me perdoe por essa ingratidão. A gente passa por isso também. E sem falar
do sentimento de culpa por sentirmos todos esses outros sentimentos que eu falei antes. Você sente culpa por você sentir vergonha, por você sentir inveja, por você sentir ingrato, por você sentir incrédulo. A culpa. E aí tem a questão da fé. Porque para muitos de nós o difícil não é encarar a incredulidade, mas a fé. Porque você crê de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, que Deus poderia mudar a situação da sua vida, assim, ó. Com uma palavra, Ele poderia curar, Ele poderia dar vida. Mas por alguma razão, que você não sabe qual é, Ele não está fazendo. E aí você pensa, assim eu não tivesse fé, mas porque eu tenho fé, eu tenho expectativa. E aí você tem expectativa, mas o negócio não acontece, Alguém aqui já passou por isso? E o que você faz, amado? Você chora. Você chora no ombro de alguém. Você chora aos pés do Senhor. Você diz, Senhor, hoje eu estou fraco. Hoje está difícil. Só pelo Senhor hoje. Eu preciso de Ti. Eu preciso tocar na Tua graça. Eu preciso ser cheia, eu preciso do Teu consolo, eu preciso que o Senhor me perdoe por coisas que estão na minha mente que eu não tenho nem coragem de falar. E você vai para a palavra, amados. Você se agarra nas promessas e você se agarra ao Senhor das promessas. Romanos 8, 27 e 28 diz assim, eu vou ler para vocês. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pensa, Senhor, o que eu preciso é continuar te amando, para que todas as coisas contribuam para o meu bem. Eu não entendo, Senhor, eu não faço ideia do motivo. Não faz, né, queridos? A gente não tem ideia. Não tem como você saber, não tem como você tentar descobrir. Mas você diz, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não diz que há tempo para que vai acontecer tudo. Tem coisas que não vai acontecer. Mas a palavra diz que há tempo para todo o propósito. Então você diz, Senhor, o teu propósito um dia vai se cumprir na minha vida, seja ele qual for. Amém? Hebreus 4, amados. Hebreus 4 é uma joia, um tesouro para nos ajudar a passar por momentos assim. Hebreus 4:12, a gente vai ler do 12 ao 16. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amados, nesse processo, o Senhor, Ele não precisa que a gente passe por esses processos dolorosos para que Ele saiba o que está no nosso coração. Ele sabe, Ele é onisciente, mas nós precisamos saber. Então, nesse processo, Ele vai revelar para nós as intenções dos nossos corações que nós não conhecíamos. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Queridos, se você alguma vez pensou que Deus não te enxergava, não é verdade. Ele te enxerga porque todas as coisas estão nuas diante dele. E agora preste atenção nisso aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, com fé, ao trono do julgamento, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amados, é para esse trono da graça que nós precisamos correr. Quando acabou 2016 e começou 2017, eu só dizia: Senhor, eu não sei nem o que te falar, eu não sei nem o que orar. Eu só sei que eu preciso da tua graça. Derrama da tua graça. Eu preciso da tua graça. A tua palavra fala que em tempo oportuno nós confiaríamos e encontraríamos a tua graça. E é essa graça que eu preciso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele esteve aqui, amados. Ele passou por aqui. Ele sabe o que é estar nessa carne. Ele sabe, porque Ele também passou por toda a situação. Toda a situação que você possa imaginar. Muitas outras que nem estão escritas, que um dia nós saberemos. Ele sabe o que é ter que tomar uma decisão muito importante, que você sabe que aquilo vai ser crucial para o futuro, para o teu futuro, o futuro da tua família. E você diz: meu Deus, Senhor, eu preciso de uma direção. Pai, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Ele sabe o que é isso. Lucas 6, 12 a 13 diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Para quê? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ele estava diante de um momento importantíssimo, precisava escolher os 12. O que ele fez? Meu Deus, eu preciso de ajuda, Pai. Pai, eu preciso de ajuda. Se retirou para orar a noite toda. Ele sabe o que é estar cansado. E ainda assim parece que você tem que salvar o mundo, né? Você está esgotado, você está cansado, você já fez um monte de coisa, mas você ainda estão te chamando para fazer mais coisa. Conta a palavra que em determinado momento eles estavam num barco, Jesus e os seus discípulos, e aconteceu uma tempestade.
que agitava o barco e os discípulos achavam que eles iam morrer. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Quem é que dorme numa tempestade que provavelmente jogava esse barco para cima e para baixo? Eu acho que é alguém que está muito cansado. Talvez ele estivesse muito cansado. Talvez ele não tivesse dormido na noite anterior porque ele estivesse orando. Talvez ele tivesse caminhado o dia inteiro pregando por aí e ele estava cansado. Mas os discípulos foram lá: mestre, nós vamos morrer? Então ele levanta: tá bom, gente. Para o vento, acalma o mar. Agora, posso dormir? Como diz um pastor que nós ouvimos lá em Curitiba, essa é a minha imaginação santificada, tá? Ele sabe como você se sente quando todos ao seu redor têm uma expectativa a seu respeito, mas no íntimo você sabe que não irá corresponder. Não porque você é incapaz, mas porque você sabe que Deus tem outros planos para você. As pessoas que rodeavam Jesus esperavam ter nele um libertador, um líder político. Mas ele sabia que o Senhor tinha outros planos. Ele sabe como se sente alguém que é rejeitado por ser alguém separado, por escolher andar em santidade. Ele era santo. E a palavra diz que nem os seus irmãos, nem a sua família cria nele. Você imagina Jesus crescendo com outros irmãos, e eu fico imaginando os irmãos dele pegando no pé, dizendo assim: esse aí só porque não diz palavrão, acho que é melhor que todo mundo. O queridinho da mamãe que nunca desobedece. Vai você, puxa saco do pai. Se você já foi desprezado no trabalho ou na faculdade ou na família, porque você está fazendo escolhas que agradem ao Senhor, quero te dizer que Jesus sabe o que é isso. Ele sabe como você se sente quando as pessoas se aproximam de você simplesmente por interesse. João 6:26 diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Como é triste, né? Quando você percebe as pessoas se aproximando de você com segundas intenções. Para fazer parte do grupinho mais popular, para conseguir chegar em algum lugar. O nosso sumo sacerdote conhece as aflições desse mundo. Ele sabe o que é ser abandonado por quem havia prometido nunca abandoná-lo. Ele sabe o que é ser traído, ele conhece a dor. Mas o Senhor usará as nossas experiências para um propósito maior. Você crê? Porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, amados. Há uma abundante graça disponível para nós. Fomos chamados para fazer parte do ministério do corpo. Nos encorajamos e consolamos uns aos outros, mas não obtemos esse ministério de encorajamento somente adquirindo conhecimento. Deus usará as nossas experiências pessoais para derramar sobre nós uma abundante graça. E com essa graça com que nós formos consolados, nós iremos consolar as outras pessoas. Amém? Dificilmente conseguiremos consolar e fortalecer uma pessoa se tudo que tivermos forem meras palavras. Palavras falam, exemplos gritam. Às vezes nós somos como os 3 amigos de Jó. Sabemos que eles tinham boa intenção, que eles tentaram ajudar. Mas quanto mais tentavam, pior ficava a situação, porque eles não tinham a experiência.
Eles não sabiam o que era passar pelo que Jó estava passando. Eles não sabiam que era toda aquela perda, aquela dor, aquela... Sabe quando você fica perdido, que você não sabe nem da onde veio aquele trem que te atropelou, e você fica, meu Deus, mas eu não previ isso vindo, o que foi que aconteceu comigo? Eles não sabiam que era isso. Todas as suas palavras eram provenientes da sua tradição. Elas não eram adequadas. Em 2 Coríntios, nós conhecemos os sofrimentos pelos quais o apóstolo Paulo passou. Ele disse, a sentença de morte estava sobre mim e eu já havia perdido toda a esperança. Você já passou por uma situação que você não tem esperança? Eu não tenho esperança para essa situação. O apóstolo Paulo passou por isso. Mas, quando ele se encontrava naquela situação, o Senhor o levantou e ele experimentou o poder da ressurreição de Jesus Cristo na vida dele. E ao passar por aquela experiência, ele podia agora então consolar outros irmãos que estavam passando por situações que não tinham esperança. Ele podia alertar os irmãos de Corinto dizendo que a esperança deles não estaria neles mesmos, mas no nosso sumo sacerdote. Deus pode usar todo o nosso sofrimento, as nossas dores e experiências amargas para ministrarmos aos nossos irmãos e irmãs. Seja o que for que tenhamos passado na vida e através disso tenhamos aprendido Cristo e tocado a sua graça, isso é para o corpo. Para ministrar, para oferecer, para que tenhamos algo para dar à igreja. Você crê que o Senhor é mestre em pegar essas histórias e transformar de uma forma que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele? E que onde havia luto, pesar, aflição, desesperança, desespero, Ele pode então trazer vida, Ele pode trazer esperança, uma alegria que você não imagina de onde, como é que alguém pode estar alegre? É a graça trabalhando, é a graça, é a misericórdia do Senhor nos tocando. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza que o Senhor revelará o seu poder. Não esconda. Não pense que o seu testemunho será fraco porque você tem dificuldades financeiras, ou porque você tem uma enfermidade, ou um relacionamento difícil. Ninguém se encorajaria a ter como referência alguém cuja vida é perfeita. Mas quando as pessoas virem que nós somos de carne, osso e lágrimas, e que enfrentamos tantos desafios quanto elas vão querer saber como é que você tem enfrentado tudo isso. E aí, meu amado, aí você vai ter oportunidade de apontar aquele que é a fonte de toda graça, de toda ajuda. Você vai poder falar do nosso Consolador, do Espírito Santo que caminha conosco dia a dia. Você vai poder dizer realmente, sem o Senhor, eu nada poderia fazer. Sem o Senhor, eu teria sido vencido por uma amargura, por uma depressão. Mas o Senhor tem me sustentado. O Senhor é aquele que me dá nova esperança. O último texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios. Agora vamos voltar lá para o capítulo 4. A gente vai ler do 7 ao 18.
Se o Senhor está falando com você, dê um aleluia aí. Segunda Coríntios 4, 7. Deus é bom. Amados, eu comecei essa palavra, quando eu comecei a pregar, a minha lente ficou toda embaçada. Não conseguia ver nada. Mas Deus é bom. Estou vendo tudo já. Só por Deus. 4, 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corações. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Não cremos, nós cremos também, por isso também falamos. Não sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O Senhor tem para nós, queridos, muito mais do que um sucesso no trabalho, muito mais do que qualquer coisa que você possa um dia sonhar em ter nessa terra. Aqui é tudo muito passageiro, tudo muito curto. O Senhor tem planos muito mais altos para nós. Não desanime por causa das lutas que você possa estar enfrentando aqui. Eu queria encerrar contando para vocês um testemunho que foi tão impactante para mim quando eu ouvi. Acho que o pastor Ed René que conta, você pode procurar ali no YouTube, a história de um casal de missionários que foram servir ao Senhor na China. Após 50 anos trabalhando, dedicando toda a sua vida para o ministério, eles retornam, eles jubilam e voltam para casa. E no navio de volta, eles ficam pensando como será que vai ser a nossa recepção, quando nós chegarmos. Será que vai ter um grupo de irmãos nos esperando, com cartazes, com presentes, com de repente até uma banda tocando para nós? 50 anos que dedicamos para o ministério. E quando eles chegam, então, avistam de longe realmente muita coisa, cartazes, música. Mas quando eles descem, os confetes estão no chão, não havia mais cartazes, não era para eles. Não se sabe para quem que era. Se era para um jogador de futebol, para um ator. Não era para eles. Não havia ninguém esperando eles. Eles chegam em casa então, e o marido, muito triste, decepcionado, não consegue entender como que depois de uma vida inteira dedicada ao Senhor, ele não estava recebendo o reconhecimento que ele esperava receber.
Então ele disse para sua esposa: olha, eu vou dar uma volta para esparecer, não estou conseguindo lidar com isso. Enquanto isso, fica aí e pergunta para o teu Deus se é isso que a gente recebe quando chega em casa, depois de passar 50 anos servindo no ministério. E ele sai então para caminhar. Quando ele volta, ela está na pia, fazendo alguma coisa, e ele diz: então, você perguntou para ele se é isso que a gente recebe quando a gente chega em casa? E ela falou: sim, eu perguntei. E ele disse: e o que ele respondeu? Ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Nós não somos daqui, amados. Entenda isso. Nós não pertencemos a este mundo. O Senhor já nos comprou pelo precioso sangue que Ele derramou naquela cruz. E Ele nos comprou para coisas muito mais excelentes do que nós poderíamos sonhar aqui nessa terra. E você precisa crer nisso, amados. O justo viverá da fé. E sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor. Ou você acredita nessa palavra com todo o teu coração, ou você vai viver uma vida de frustração, porque o Senhor não nos criou para essas coisas. Hoje eu não posso terminar ainda essa palavra dizendo que foi muito bom termos permanecido fiel ao Senhor e que Ele foi muito bom conosco e que o nosso sonho foi realizado. Que geralmente, né, as pessoas quando dizem assim: conseguimos trocar de carro, conseguimos comprar uma casa. Deus é bom, Deus é muito bom. Mas e quando não faz? Eu posso dizer que apesar de nosso sonho ainda não ter sido realizado, tem sido muito bom permanecermos fiéis. Que o Senhor tem sido bom conosco e que a sua graça tem nos tocado todos os dias, em alguns dias do mês mais do que em outros. Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. E nós precisamos continuar a nos submeter à sua soberana vontade. Amém? Você pode levantar.